Na quarta-feira, dia 9 de setembro, muitas pessoas disseram que a Justiça do Rio de Janeiro, as ações lá do Rio de Janeiro, elas visavam beneficiar Crivella, porque Crivella terá ou já tem o apoio de Bolsonaro na disputa da reeleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eles têm como um elo muito importante a base evangélica. Então, a busca e apreensão na quarta-feira, dia 9 de setembro, na casa, escritórios, etc., de Eduardo Paes, visava atingir Eduardo Paes para beneficiar Crivella. Aí, no dia seguinte, dia 10, quinta-feira, busca e apreensão na Prefeitura do Rio, na casa de Crivella. E agora, qual é a teoria da conspiração? Seria Eduardo Paes mexendo os pauzinhos dele na justiça e dando troco em Crivella? Não. Seria o PT influenciando a justiça e fazendo a operação num dia com Eduardo Paes e no outro dia com Crivella? Não. Seria algum outro candidato obscuro, a candidata do PSOL interferindo na justiça? Não. Candidato lá, Luiz Lima, né? Seria o que, afinal, isto? Né? Num dia, Eduardo Paes, no outro dia, Crivella. E as pessoas dizem, as instituições não estão funcionando. Eu não vou entrar no mérito. Eu, particularmente, pessoalmente, acho muito ruim operações dessa natureza numa reta eleitoral. Mas, enfim, elas aconteceram. Tá? Não sei até quando vão continuar acontecendo. Né? Essas coisas são grandes ondas, são, como se diz, movimentos tectônicos, placas tectônicas. Antes a justiça não fazia isso e o MP, agora eles passaram a fazer. Lá na frente, provavelmente vão deixar de fazer. A minha questão não é essa. A minha questão é o seguinte: um foi feito num dia, né, o candidato de governo que disputa a reeleição, e o principal candidato de oposição foi feito no outro. E todo mundo, né, que se arvora, né, no meu entender, baseado basicamente num complexo de vira-latas, né? Porque ninguém diz que as instituições não estão funcionando na França, ninguém diz que as instituições não estão funcionando nos Estados Unidos, mas no Brasil elas não funcionam. Né? Eu não sei de onde que as pessoas tiraram isso. Então as pessoas ontem diziam, né, as instituições, ontem, dia 9, né, dia 9 de setembro, diziam, as instituições não estão funcionando, veja, elas estão sendo manipuladas para beneficiar Crivella. E aí fizeram busca e apreensão em Eduardo Paes. Hoje, cadê? Cadê todo mundo que falou isso? A busca e apreensão em Crivella. Elas estão funcionando. Então elas não funcionam num dia, funcionam no dia seguinte. Não funcionam. Olha, no meu blog, procura o meu blog, albertocarlosalmeida.com.br e põe na procura, lá naquela lupazinha de procura do blog, dentro do blog, a palavra instituições. Eu tenho vários artigos explicando, artigos inclusive que podem lhe ajudar. São artigos curtos. Né? Como é que você deve analisar, como é que você deve observar o funcionamento das instituições. Tá? Porque é a velha história, as pessoas dizem, não estão funcionando, mas se elas acham que não estão funcionando, elas têm uma visão do que seja a instituição funcionar. E elas têm alguma régua de medição, né, dada essa visão, tem alguma régua de medição para dizer que as instituições não funcionam. E pior do que isso, coincidentemente, tá, elas não funcionam no governo Bolsonaro, mas antes, quando era governo de esquerda, Lula e Dilma, elas funcionavam. Não é assim, as instituições são coisas sedimentadas no longuíssimo prazo e funcionam no longuíssimo prazo. Elas não têm um clique, não é, né, um aspirador de pó, um eletrodoméstico que você vai lá, liga, está funcionando, desliga, não está funcionando. Não é assim, né? Elas existem, olha, secular, a justiça no Brasil é secular, os portugueses trouxeram o sistema judiciário para o Brasil. Né? Então você pegar e dizer, não, mudou de governo, o que pode acontecer é você discordar do governo Bolsonaro, é um governo de direita, de extrema direita. Mas o fato de ser um governo cujas políticas públicas não são apoiadas por você não significa, por outro lado, que as instituições não estejam funcionando. Tá? E aí, de novo, eu não vou ficar me atendo aqui nos critérios, nas réguas de julgamento das instituições não funcionarem. É claro que cada um vai ter sua régua. Não há consenso entre os indivíduos. Né? A instituição ela é resultado de um processo social. As instituições que aí estão, as instituições que existem, são muitas. A família é uma instituição, as religiões são instituições, o poder executivo é uma instituição, o Congresso Nacional é uma instituição.
As instituições que aí estão, elas têm regramento jurídico, elas têm práticas que estão dentro dela, que muitas vezes até vão contra alguns elementos do regramento jurídico. Tá? Então, as instituições são coisas muito complexas e elas são resultados de informações colocadas dentro delas por milhões e milhões de indivíduos, por dezenas e centenas de anos. As pessoas perdem isso de vista quando avaliam as instituições. Meu Deus, que é isso? Né? As instituições, elas não são obra do egoísmo de um indivíduo. Como é o julgamento, na verdade, quando a pessoa julga uma instituição e diz ela não está funcionando, está baseada no seu julgamento individual. É algo egoísta. Eu tenho uma visão do que seja a instituição funcionar. Se elas não funcionam do jeito da minha visão, então elas não estão funcionando. Ora. As instituições não estão aqui para atender o julgamento deste ou daquele indivíduo. A visão desta ou daquela pessoa. As instituições, elas representam a sociedade. É por isso que eu digo, nós vivemos numa sociedade democrática. As instituições representam a nossa sociedade. Se as instituições fizerem algo contra o que a média da sociedade quer, então as instituições estão impondo algo que a sociedade não quer para ela. Né? E as instituições, de um modo geral, é claro que nem todas as decisões são assim. Né? Quando eu digo que as instituições estão funcionando, isso não é sinônimo de afirmar. Perdão, quando eu afirmo que as instituições estão funcionando, e elas estão, isso não é a mesma coisa que afirmar que as instituições são perfeitas. Né? Por quê? Né? De novo, voltando aqui ao argumento, tá? As instituições estão aí para representar a sociedade. Elas não tomam decisões contra a vontade da maioria da sociedade. Elas podem tomar contra um grupo ou outro grupo, mas não contra a maioria. Elas não fazem isso. E podem fazer de vez em quando, mas é exceção. Tá? Eu sempre me recordo, lá atrás, faz muitos anos isso, baixaram uma lei lá, né, aprovaram uma lei que a doação de órgãos era compulsória, era obrigatória. Procura na internet quando que foi isso. Baixaram, faz muito tempo mesmo, que a doação de órgão era obrigatória e isso ia passar a vigorar no dia 1º de janeiro. Né? E para que você não quiser, era obrigatória para todo mundo, automaticamente. E para você fugir dessa regra, né, você tinha uma maneira de dizer, não, eu não quero doar órgão, tinha que botar na identidade. Pois bem, aprovaram essa lei, dia 1º de janeiro, feriado, 2 de janeiro, dia normal, filas imensas nos sistemas de identificação, nas secretarias de segurança pública e nos poupa-tempos espalhados pelo Brasil, das pessoas querendo botar na identidade que não queriam doar órgãos. Aí o que o Congresso fez? Mudou a lei. Né? Então as instituições, de um modo geral, elas representam a vontade predominante da sociedade. Elas fazem uma média. Elas fazem uma média. Ao fazerem uma média, e isso acontece no decorrer do tempo. Então as instituições desagradaram todo mundo que gostava, que gosta de Lula, que gosta do PT, ao julgar, acelerar o julgamento de Lula e prender Lula, condenar e prender Lula. Então esse grupo da sociedade foi desagradado. Ficou muito revoltado contra isso, lawfare, etc. Aí, 1 ano e meio depois, Lula sai da prisão. Então, o grupo da sociedade que foi agradado com a prisão de Lula achou aquilo muito ruim. Né? Então, no primeiro episódio, Lula preso, quem gosta de Lula, quem gostava de Lula, disse as instituições não estão funcionando. E quem detestava Lula dizia as instituições estão funcionando. Aí, quando Lula é solto, aqueles que gostavam de Lula, as instituições voltaram a funcionar. E aqueles que não gostavam de Lula disseram as instituições não estão funcionando. Ou seja, isso é a prova que as instituições funcionam, porque elas são agnósticas e elas não são no dia seguinte. Levam tempo, algumas decisões levam mais tempo, outras decisões são mais rápidas. Elas nunca vão agradar a somente um lado da sociedade. E elas nunca vão desagradar a somente um lado da sociedade. É por isso que elas funcionam. E as pessoas não se dão conta disso. As pessoas queriam que as instituições tomassem somente decisões que lhes agradassem. Aí não seriam instituições, seriam partidos. Partidos fazem isso. Partido parte. Um partido foi feito para lhe agradar o tempo inteiro. O partido que você segue, ele tem que lhe agradar o tempo inteiro.
O partido que você é contra vai lhe desagradar o tempo inteiro, mas as instituições não são partidos. Tá aí. Busca e apreensão num dia, né? Não precisava ter acontecido um dia, no dia seguinte, né? Mas num dia na casa do Eduardo Paes, no outro dia com Crivella. Né? Eu dei esse exemplo, o vídeo lança a mão desse exemplo e dei o outro exemplo, que duas decisões separadas por 1 ano e meio que dizem respeito a Lula. E tem muitos outros, né? Se você parar e for ver, tem muitas outras decisões desta natureza. De novo, eu não estou dizendo que as instituições sejam perfeitas, mas elas funcionam. Né? As pessoas sofrem de complexo de vira-latas. Elas consideram que em todo lugar do mundo desenvolvido, Europa, Estados Unidos, Canadá, as instituições funcionam, mas no Brasil não. Lamento. O mundo empírico não sustenta esse tipo de pensamento. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, chame os amigos, chame as pessoas que querem entender o funcionamento do Brasil, entender o funcionamento da política para este canal. Um grande abraço.